Peço a todos que, por favor, coloquem os seus telefones no sistema Vibracal. A sala do Zoom está aberta. Muito bom dia aos que nos assistem pelo Zoom. Minhas senhoras e meus senhores, senhor governador, esta é a última reunião que fecha o nosso ciclo de debates com os candidatos ao governo do Estado de São Paulo. Muito bem-vindo. A composição e a extensão da mesa. Alessandra Andrade, membro do Conselho Deliberativo da Associação Comercial de São Paulo, vice-presidente. Alexandre Luiz Ortiz. André Matarazzo. Antônio Bruno, diretor jurídico do CDHU. Eliseu Pereira, vice-presidente da FACESP, região Jundiaí. João Chiadi, vice-presidente da FACESP, região Franca. Antônio Carlos Stefano, diretor superintendente da Distrital Norte. Cesário Ramalho, coordenador do Conselho do Agronegócio da Associação Comercial de São Paulo. Cris Moraes, integrante do Conselho do Agronegócio. Farid Murad, diretor pleno. Francisco Vidal Luna, integrante do Conselho Político Social. Germano Rigoto, integrante do Conselho Político Social. Humberto Luiz Dias. José Carlos Aleluia, integrante do COPS. Lauro Zimmer. Luiz Roberto Gonçalves, vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo. Manuel Francisco Pereira Costa, membro do Conselho Deliberativo. Marco Vignoli, superintendente do SEBRAE. Não vi o Marco aí. Paulo Bonhausen, integrante do COPS. Paulo Delgado, também integrante do COPS. Ricardo Catebe Cury. Roberto Macedo. Teruco Lúcia, diretora da Superintendência Distrital Pinheiros. Tito Holanda, integrante do COPS. Valdir Pereira Ventura, também vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo. Wilson Vitório Rodrigues, coordenador do Fórum dos Jovens Empreendedores e diretor-geral da Faculdade do Comércio de São Paulo. Minhas senhoras e meus senhores, Rubem Moscov, também nosso primeiro vice-presidente, nosso vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo. E meu amigo. Eu citei os secretários? Citei os secretários. Flávio, citei. Ricardo Granja também está aí conosco. No decorrer da nossa reunião, a gente cita os nossos queridos convidados. Passo nesse momento a palavra para o senhor presidente da CACB, da FACESP e da Associação Comercial de São Paulo, para o seu boas-vindas ao candidato Rodrigo Garcia. Bom, queria dar primeiramente um bom dia a minhas amigas e amigos da Associação Comercial de São Paulo e da FACESP. E, primeiro, agradecer muito a presença do nosso governador. O governador é da casa, mas eu acho que eu gostaria, viu, Rodrigo, de explicar. Aqui é o COPS, que é o Conselho Político da Associação Comercial e da FACESP, e que contém vários membros amigos seus, que já tiveram com você lá no Parlamento, na Câmara Federal, e que realmente é um time coordenado aqui pelo Heráclito Fortes, né? E sabe que é gostoso receber o Rodrigo, porque ele fazia parte do nosso time, né? E deu aí uma escapadinha, mas nós precisamos ter ele de volta, né? Porque ele é nosso extraordinário membro do nosso time, vamos supor, que teve a origem, né, no PFL, né, do Partido da Frente Liberal. Então, Rodrigo, além do COPS, nós temos aqui o superintendente das 15 distritais, temos as 420 associações que estão ligadas aqui de forma virtual, além de alguns vice-presidentes de regiões que estão aqui presentes, Jundiaí, Franca, e também a vice-presidentes aqui da associação. Portanto, isso aqui é um grande fórum de debate que querem te ouvir, e de forma virtual, que eu quero cumprimentar todos que estão aí também de forma virtual, vão estar acompanhando, e aí esta reunião está sendo gravada e vai não só hoje, agora de forma virtual, atingir o estado inteiro, mas depois pelo YouTube vai ficar gravado e vai passar
para que todos possam ouvi-lo e conhecer um pouco mais, né, sobre não o que você está fazendo, que nós já sabemos, mas o que você pretende fazer assim que você for reeleito governador. Olha, Arnédio, eu encerro aqui e você pode falar o currículo e deixar, eu vou pedir o seguinte, para o governador fazer uma breve exposição e assim a gente pode bater bola com ele em perguntas, tanto de quem está aí de forma virtual, mas também quem aqui de forma presencial. Eu sei que tem muita gente querendo fazer as perguntas, eu acho que seria melhor a gente ter dessa forma. Você concorda? Ok. Arnédio. Muito obrigado. O senador Heráclito quer dar um bom dia, senador, por favor? O senhor quer dar um bom dia ao candidato? Ok. Muito bem. Rodrigo Garcia, 48 anos, advogado e empreendedor. Nasceu em Tanabi. É casado e tem 3 filhos. Governador do Estado de São Paulo, foi vice-governador e secretário de governo de 2019 a março de 2022. Foi ainda deputado federal por 2 mandatos, 2011 e 2018, e líder da bancada na Câmara dos Deputados. Exerceu 3 mandatos de deputado estadual, tendo sido presidente da Assembleia Legislativa entre 2005 e 2007. No governo do Estado de São Paulo, foi secretário nas pastas de Habitação, de Desenvolvimento Econômico e Desenvolvimento Social. Também foi secretário de Gestão na Prefeitura de São Paulo. Minhas senhoras e meus senhores, com vocês, governador Rodrigo Garcia. Bom, muito bom dia a todas, muito bom dia a todos. Para mim é uma satisfação poder voltar aqui à Associação Comercial de São Paulo, rever amigos e amigas de uma vida, cumprimentar o nosso presidente, o Alfredo Cotait, agradecer ao Alfredo aqui pela acolhida, cumprimentar nosso Roberto Ordini, nosso vice-presidente, saudar aqui meu colega e professor Heráclito Fortes, cumprimentar as mulheres aqui da mesa, estou vendo a Mega Cris Moraes, estou vendo a Alessandra, também amigas de muitos e muitos anos, em nome delas saudar todas as mulheres empreendedoras desse estado que estão presentes aqui conosco e também de forma virtual, saudar todos os meus amigos do parlamento, cumprimentando o Zé Carlos Aleluia, né, uma grande figura da Bahia e do Brasil, né, fomos colegas deputado juntos, e cumprimentar a nossa equipe de governo que está me acompanhando aqui, o nosso Chiquinho da Agricultura, o Júlio da área internacional, o Fernando da Justiça e o Amari também da Habitação, né? E agradecendo a todos os quadros aqui da associação, saudando aqui meu amigo André Matarazzo e Cesário que está ali no fundo. Eu não vou aqui gastar tempo mais com os cumprimentos, porque se eu for contar a história com cada um aqui presente, eu vou passar aí toda a minha fase de apresentação, Arnédio, contando isso, mas dizer que estou muito feliz de poder estar aqui na Associação Comercial de São Paulo, falando para o estado todo, através das redes virtuais, através da nossa FACESP. Eu soube agora, então, que eu estou sendo o último dos candidatos aqui a participar desse momento. Naturalmente, os que vieram antes de mim vieram aqui fazer críticas ao Estado, né? Críticas muitas vezes que eu também tenho, mas eu vou começar minhas palavras aqui defendendo as ações de São Paulo, o que todos nós ajudamos a construir em São Paulo, e olhando para o futuro, enxergando aquilo que vem pela frente. Afinal de contas, como governador nesse momento, eu preciso mostrar o que está sendo feito, justificar as minhas atitudes desses últimos 5 meses, mas principalmente, como candidato à reeleição, olhar para o futuro e mostrar o que eu penso para São Paulo nos próximos 4 anos. E diferente dos meus adversários ou dos meus oponentes momentâneos, na política a gente não tem inimigo e nem adversário, você tem oponentes durante a campanha, respeito todos do ponto de vista pessoal. Eu acho que o que foi construído aqui em São Paulo ao longo desses anos, e principalmente nesse passado recente, é algo que tem que ser celebrado. Temos ainda desafios, temos problemas para serem corrigidos, temos, porque a vida é assim, mas é fundamental a gente olhar o que foi construído em São Paulo. E eu sempre faço um paralelo desses últimos anos com outros estados do Brasil, também igualmente desenvolvidos com São Paulo, e mostro que as vantagens competitivas construídas aqui no território de São Paulo, elas foram fundamentais e elas não foram obra do acaso. Elas foram os frutos de escolhas que a sociedade paulista fez, seja na decisão da escolha de um governador, de prefeito, seja a própria sociedade civil organizada que existe aqui no nosso estado.
Afinal de contas, um dos diferenciais de São Paulo é justamente ter uma sociedade diversa, uma sociedade composta por gente que nasceu aqui ou que veio para cá fincar suas raízes, mas que apesar dessa diversidade sempre soube ter um respeito mútuo entre si, sempre soube se unir nos momentos mais importantes da história de São Paulo. Então, São Paulo é o estado mais competitivo do Brasil, é o estado mais desenvolvido do Brasil, não por acaso, não é porque é rico, é porque soube fazer escolhas, mesmo nesse passado recente. Eu fico discutindo muito essa questão econômica, e a Associação Comercial viveu conosco os momentos mais desafiadores da nossa vida, do ponto de vista do enfrentamento à Covid. Olha o resultado econômico de São Paulo nesses últimos 3 anos e olha o resultado econômico do Brasil e do restante dos estados brasileiros, né? Então, enquanto o Brasil ainda, com muitas dificuldades, acumula um crescimento de 2019, 20 e 21 de 1,5%, nosso estado cresceu líquido 7,5%. Ou seja, 5 vezes mais do que cresceu a nação. Então, quando eu olho o farol alto, São Paulo vai muito bem. São Paulo gerou mais emprego do que o restante do Brasil proporcionalmente, São Paulo cresceu muito mais do que o restante do Brasil proporcionalmente, mas quando eu olho o farol baixo, eu vejo um monte de problema para ser enfrentado. É competitividade no comércio, é a questão do comércio eletrônico, é a qualificação permanente de mão de obra nos serviços, é o sistema tributário, nós temos uma série de coisas para enfrentar aqui em São Paulo e procurar solução para esses problemas, porque é o conjunto da obra que faz com que o Estado caminhe para frente. Então, portanto, a gente olhando hoje e olhando o futuro, os desafios que a gente tem nos próximos 4 anos de São Paulo, eles são enormes, porque a pandemia, de alguma maneira, desorganizou as cadeias produtivas do mundo e eu não tenho dúvida que o sistema de manufatura mundial vai ser redistribuído no seu território e São Paulo tem que se apresentar como uma grande plataforma de produção para a América Latina, pelas vantagens competitivas que nós temos aqui em São Paulo. E aí, se a gente olhar as vantagens competitivas clássicas, né, de um estado que tem a melhor infraestrutura do Brasil, disparado de qualquer outro estado. Um estado que tem energia disponível, energia limpa e energia barata. Nós acabamos de antecipar a construção do gasoduto que vai usar o gás do pré-sal aqui de 2029 para 2021. E a obra está ficando pronta agora em dezembro desse ano, subindo o gás barato, não dependendo mais do gasbol, para atender as indústrias, e isso vai gerar, inclusive, energia no Mercado Livre disponível para quem não tem gasoduto, mas para quem lá na ponta do estado vai conseguir comprar mais barato energia. Se a gente olhar nosso mercado consumidor, o maior do Brasil, enfim, renda per capita alta, temos isso. Se a gente olhar a nossa qualificação de mão de obra, apesar de termos um longo caminho na qualificação de mão de obra, temos qualificação de mão de obra. Então, se a gente olha São Paulo e vê as vantagens competitivas do nosso estado, que é aquilo que é clássico no mundo inteiro, nós estamos de parabéns. Mas quando a gente olha o Brasil, olha a legislação do ICMS que a gente tem, essa esquizofrenia de guerra fiscal, nós temos muita coisa para ser enfrentada, né? E eu acho que nós estamos numa situação tão delicada do ponto de vista tributário e federativo, que, para mim, a reforma tributária sairá no ano que vem, independente de quem ganhar a eleição nacional. Porque ela talvez seja o único instrumento para você restabelecer um pouco o pacto federativo e restabelecer um pouco a competitividade. Quando o legislador lá atrás estabeleceu o pacto federativo, você tinha um dos princípios, o apoio dos estados mais ricos a estados mais pobres. E São Paulo, ano passado, apesar de ter 33% do PIB, contribuiu com 41% da carga tributária nacional. Foi arrecadado aqui no nosso território 716 bilhões de reais, que foi arrecadado em impostos federais. Quando a gente olha o que volta, volta muito pouco. E quando a gente olha para onde vai, a gente observa que vai para muitos estados que usam de benefícios fiscais para tomar empresa paulista, inclusive. E aí o estado, que sempre foi a locomotiva desse país, já faz algum tempo que está se transformando em trem de carga. Defendo o Pacto Federativo, nós somos um único território, uma única nação, mas nós precisamos rever alguns conceitos. Porque muito desse pacto gerou estados dependentes de repasse da União e muitos desses estados hoje usam recursos de São Paulo para manter privilégios no seu funcionalismo público, para manter benefícios fiscais que não geram nenhum tipo de agregação de valor e de competitividade. Então, portanto, nós temos nos próximos 4 anos um desafio enorme de poder olhar estruturalmente o Pacto Federativo e o sistema tributário nacional para que São Paulo possa deixar de ser esse trem de carga e passar a se utilizar e se apropriar um pouco mais das riquezas que a gente se apropria aqui. Esse é o tipo de briga que eu gosto de comprar.
Eu não brigo com política, eu não brigo com ideologia, eu brigo com coisas reais. Eu brigo contra a inflação, eu brigo contra a desigualdade, eu brigo contra a injustiça. Essa é uma briga que os políticos devem enfrentar. Não ficar se digladiando e discutindo ideologia. Aliás, quando eu falo sobre a questão ideológica, eu digo que a ideologia ela é fundamental na evolução de uma sociedade no parlamento. E já fui deputado há muito tempo e sempre defendi os meus pontos de vista e a minha ideologia como parlamentar. Agora, no Poder Executivo, não. No Poder Executivo é barriga no balcão, é chão de fábrica, é coisas que o dia a dia do setor produtivo está acostumado. Eu nunca vi ideologia fazer hospital novo, eu nunca vi ideologia fazer estrada nova, eu nunca vi ideologia melhorar as forças de segurança. Eu vejo a atitude, ações práticas, concretas, do mundo real, para que a gente consiga alcançar um Estado melhor. Portanto, hoje, São Paulo fez algumas escolhas no passado e, inclusive, escolhas num passado recente, que nos trouxe até aqui, como o Estado mais rico do Brasil, mais desenvolvido, ainda um pouco desigual por conta de tudo que nós estamos passando, mas um Estado que construiu as suas vantagens competitivas graças ao seu esforço e ao seu trabalho, da sociedade civil e também dos governos que foram escolhidos por essa sociedade. Quando eu olho para os próximos 4 anos, eu vejo, portanto, que tem temas em nível nacional que São Paulo vai precisar participar dessa discussão de maneira efetiva, e aí falo da questão econômica, como a reforma tributária. Vou ser um governador, se eleito, que vou defender a mudança do sistema tributário para cobrança no destino. Isso tem que ter coragem para defender, porque São Paulo perde receitas para isso. Mas quando a gente olha o mundo desenvolvido, o mundo foi por esse caminho. Então, se a gente quiser desenvolver o Brasil, nós vamos ter que mudar o sistema tributário para tirar a tributação da produção e passar para o consumo. E eu vou defender isso como governador de São Paulo, para que a gente consiga criar um ciclo virtuoso de desenvolvimento. Não dá mais para a gente viver essa desarmonia federativa, essa desarmonia entre poderes nos próximos 4 anos. Eu tenho convicção que a eleição, independente do resultado dela em nível nacional, ela vai colocar ao eleito essa agenda, uma agenda de união nacional, de pacto nacional, onde governadores terão papel importantes como entes da federação e também prefeitos, para que a gente consiga ter um entendimento mínimo de caminhar nos próximos 4 anos, começando com a reforma tributária e avançando em outros temas importantes que nesse último período não foi possível avançar. Portanto, eu tenho um programa de governo estabelecido em 3 eixos muito claros. Meu programa de governo é coordenado por uma das maiores economistas desse Brasil, que é a Zeina Latif, com apoio e a participação de várias pessoas da sociedade civil, enfim, que nos ajudaram a construir um conjunto de ideias para que a gente, no nosso tempo, no momento da sociedade de São Paulo, possa avançar nos próximos 4 anos. Falar do sistema tributário paulista, que sofre com essa guerra fiscal. Eu, assim que assumi o governo de São Paulo, mandei um projeto para a Assembleia Legislativa restabelecendo todos os benefícios fiscais de São Paulo. Isso vale independente do resultado da eleição a partir de janeiro do ano que vem. Também olhei do ponto de vista da redução tributária nos impostos de serviços essenciais. Fui o primeiro governador que fui reduzir o ICMS, puxando a fila do Brasil, e não discuti a lei, discuti o pacto federativo no Supremo, e São Paulo ganhou, como os outros estados estão ganhando, e mostrei, portanto, com essas atitudes, como vai ser o meu próximo governo, eu sendo eleito, né? Meu compromisso é estabelecer o sistema tributário que a gente tem e dele só reduzir impostos e, eventualmente, olhar os benefícios fiscais do Estado e colocar nos setores mais estratégicos para São Paulo. Nós temos benefícios fiscais em São Paulo que remontam da década de 70, que talvez não seja mais estratégico para um Estado como o nosso, e nós precisamos realocar nos lugares certos, onde gera emprego, produz conhecimento. O orçamento que eu vou mandar para a Assembleia esse ano, agora no final de setembro, vai lá, está escrito 84 bilhões de benefícios fiscais, numa arrecadação de 200, portanto, são mais de 25%. Dinheiro tem na mesa, e o Estado não quer pegar esse dinheiro de volta, nós queremos colocar ele de maneira certa no setor produtivo, para que a gente consiga se manter competitivo. E aí nós vamos ter que fazer escolhas, não dá mais para querer cercar tudo, nós precisamos olhar exatamente o que é estratégico para São Paulo e usar esse recurso de benefício para incentivar. Já anunciei que a partir de janeiro do ano que vem a população mais pobre não vai pagar imposto mais estadual em São Paulo. Inclusive já tem uma lei aprovada aqui, nossa, para poder me permitir fazer isso a partir de janeiro.
Não acho justo desonerar a cesta básica para a classe média e classe alta, porque ela já é desonerada, mas é fundamental devolver o imposto para a população mais pobre. Isso vai significar quase 7% a mais na renda da população pobre de São Paulo por mês. É muito melhor isso do que querer aumentar salário mínimo e muitas vezes gerar desemprego, porque o setor produtivo não consegue pagar. Então, é uma forma mais inteligente de ajudar a população de baixa renda. Isso vai valer a partir de 1º de janeiro. Eu já tenho autorização legislativa para isso. Assim como olhar o sistema tributário do Estado de São Paulo e poder fazer reavaliações importantes. Eu lembro lá atrás, quando o Serra criou a substituição tributária, que foi importante naquele momento, e que hoje pode ser importante para um ou outro setor, mas tem tantos outros que precisa acabar. E a Secretaria da Fazenda está voltada a esse tema. Olhe, por exemplo, a evolução que nós tivemos na devolução de créditos de ICMS oriundos de exportação. Até dia 30 de agosto, o crédito precisaria passar por uma auditoria dos auditores da Fazenda, para que essa auditoria certificasse o crédito e a empresa tivesse esse crédito de volta. A partir de 1º de setembro desse ano, depois de 13 anos, eu consegui regulamentar a lei nos conformes. E a gente devolve o crédito automático para os bons pagadores, classificados como A, e depois a Secretaria da Fazenda faz a fiscalização. Isso elevou a devolução de crédito tributário previsto de 160 milhões para 700 milhões nesse trimestre, né? Irrigando a economia num momento extremamente delicado. Eu fico imaginando se eu fosse dono de empresa, tivesse crédito para receber do governo e tivesse que ir no banco tirar capital de giro na Selic do tamanho que está. Isso é injusto. E o Estado muitas vezes é injusto. E o governador precisa lutar contra essa injustiça, para que a gente consiga interpretar a demanda hoje da sociedade do setor produtivo e fazer valer esses novos investimentos. Grande parte dessa devolução de crédito é para reinvestir na atualização de parque industrial, né? Necessário para a gente manter a competitividade. Nós temos um desafio enorme que é a desigualdade social crescente. Nós tivemos, na crise lá atrás da Dilma, 6,5 milhões de pessoas que vieram para a linha de pobreza. Na crise recente agora do Covid, mais 8,5 milhões de pessoas, portanto 15 milhões, das quais mais de 1 milhão em São Paulo. E a gente está vendo isso em todo lugar. Então, políticas claras de apoio e transferência de renda precisa existir. Eu sou daqueles que, enquanto a pessoa estiver morrendo afogado, salva, depois ensina a nadar. E nós estamos muitas vezes num momento de emergência, precisamos salvar essas pessoas e precisamos fazer isso rápido, porque senão, de 18 a 24 meses, os estudos mostram que essas pessoas não voltam para o mercado produtivo, elas vão ficar dependentes do Estado. Então nós já estamos com várias ações de bolsa-trabalho e inclusão produtiva para que a gente consiga gerar estímulo nessas pessoas a terem a sua pequena renda, mas enquanto precisa, nós estamos ajudando. Portanto, são muitas ações na área social. E olhar o futuro entendendo a competitividade que hoje o mundo demanda. Nós temos em São Paulo o agronegócio, que nós sempre fomos tidos como um estado industrializado, e hoje temos o segundo maior agro do Brasil e, na minha opinião, o agro mais sustentável que nós temos na nação, né? Um estado que vem crescendo a sua produção de grãos enormemente e crescendo de maneira correta. Vamos abrir agora áreas agriculturáveis na renovação de canaviais, que somam mais de 800 mil hectares todos os meses, o que vai elevar a produção de São Paulo de soja de 3,5 milhões de toneladas para mais de 10 milhões, a de milho de 4 para mais de 10 milhões. Ou seja, nós já somos o segundo estado do agro, perdemos hoje para o Mato Grosso, que tem quase 4 vezes o nosso território, e ainda temos uma área de expansão agrícola que nós acabamos de criar também nesses 5 meses de governo, que é o Pontal do Paranapanema. Está ali o Cesário que nos ajudou nessa lei. Nós tínhamos um problema forte de regularização fundiária no Pontal, que foi resolvido agora nesse período, né? Nós conseguimos uma lei que pode regularizar as médias e grandes propriedades, e a gente sabe o volume de investimento que o Pontal vai receber a partir de agora. Lá o hectare fatura de R$ 1.500 a R$ 2.000 por ano. Com essa lei nós vamos passar para mais de 10 mil, com crédito de cooperativa, com qualificação, com profissionalização, e um mercado que se abre também para o agro sustentável aqui em São Paulo. Isso é fundamental se a gente quiser cada vez mais ganhar os mercados do mundo. O Brasil, muitas vezes, por narrativas erradas, né, ou por má fé, ele ficou com uma má fama no resto do mundo. Nós precisamos corrigir isso, e São Paulo tem papel fundamental. Eu discuto toda hora, por exemplo, com montadoras o futuro da indústria automobilística de São Paulo, e eu venho sempre nessas reuniões com eles recebendo propostas de investimento para veículo elétrico, e eu
peço 5 minutos para falar do etanol, peço 5 minutos para falar da célula de combustível, porque esse é o futuro aqui do nosso estado. E nós temos atividades na Unicamp que já estão muito evoluídas para criar a célula de etanol. Então, em São Paulo, o futuro é a indústria de carro híbrido, e é isso que nós vamos, do ponto de vista de governamental, induzir para que seja feito. E, portanto, nós temos que levar em conta a nossa realidade de São Paulo para poder atrair indústrias aqui que nos interessa, que gerem emprego. Óbvio que, além da indústria, nós vamos gerar emprego na economia criativa, é o grande volume de emprego. Esses dias eu fui de manhã numa montadora, tinha lá 350 funcionários, 400 funcionários, toda a empresa automatizada e robotizada. No final do dia terminei na Zona Leste de São Paulo, num estúdio de produção de podcast. Tinha mais de 500 funcionários. Né? Então o emprego está ali. A indústria é fundamental para nós, como emprego de qualidade, como investimento em ciência, em pesquisa, mas também a economia criativa está aí e é grande caminho, talvez, para essa molecada que hoje está no ensino médio de São Paulo. Tem uma proposta ousada no meu programa de governo sobre inovação. Nós vamos trazer a Faria Lima para investir em pesquisa em São Paulo. Isso não é feito hoje. E como é que nós pretendemos fazer? Nós temos a FAPESP, que é um órgão de Estado que vocês conhecem, que muitas vezes não tem capacidade financeira para atender a todas as demandas de pesquisa, mas tem uma avaliação e um juízo de valor importante de quem conhece. E nós queremos disponibilizar essa avaliação, essa consultoria da FAPESP, para que o setor produtivo e privado possa colocar dinheiro em pesquisa que, porventura, possa dar bons resultados econômicos para eles. Hoje não se faz isso porque não tem uma análise crítica sobre essas propostas. E a FAPESP vai funcionar como uma consultoria, eu brinco para Faria Lima, colocar dinheiro em pesquisa. Temos um trabalho forte de ensino médio em São Paulo. Quando eu olho o futuro da educação de São Paulo, nós temos 1.300.000 alunos hoje no ensino médio, e o meu esforço é transformar o ensino médio de São Paulo em ensino padrão ETEC. Nós temos 225.000 alunos nas ETECs, 1.300.000 aqui. E como é que eu vou fazer isso? Nós vamos fazer em 4 anos a oferta de vagas necessária para que todos os alunos do ensino médio possam fazer o ensino médio integrado ao técnico. Se eu for usar a receita que foi usada até hoje, licitar a escola e fazer concurso para professor, eu vou levar 30 anos para abrir 600.000 vagas. E nós vamos chamar a iniciativa privada. Como nós já começamos esse ano com o Senai, nós temos 50.000 alunos fazendo o ensino médio integrado, e eu quero chamar universidades e escolas privadas para me ofertar vagas do ensino técnico, no chamado 5º itinerário formativo do novo ensino médio, para que a gente abra essa oferta para todos os alunos que queiram. E o meu objetivo é ofertar no mínimo 700.000 vagas até 2026, para que a gente tenha uma nova geração formada para o trabalho, com habilidade para o trabalho. O Brasil errou quando investiu em ensino superior. E a gente sabe da falta de qualificação de mão de obra nesse sentido. Não que o ensino superior seja ruim, mas nós tínhamos que ter colocado parte daquele dinheiro no ensino técnico, para que a gente pudesse ter uma educação voltada para o trabalho. E para encerrar aqui meus 25 minutos, segurança pública. Né? Tolerância zero contra o crime aqui em São Paulo. Nós temos um Estado seguro, através de um trabalho de uma polícia de Estado que veio ao longo dos últimos anos se aperfeiçoando, mas um Estado que está longe de tranquilizar suas famílias. E eu, como governador, penso assim. Olho os indicadores como um estímulo para continuar na nossa política de enfrentamento ao crime, mas sei que nós precisamos melhorar todos os dias. E se crimes contra a vida São Paulo foi bem sucedido, hoje é mais fácil você morrer assassinato lá em Nova York do que na cidade de São Paulo. Nós temos um indicador hoje de primeiro mundo, abaixo de 6 habitantes por 100 mil, em termos de crimes contra a vida. A gente tem um grande desafio que é crime patrimonial. E crime patrimonial é tolerância zero, senão você não resolve. Eu, a partir de maio, criei a Operação Sufoco, coloquei mais policiais nas ruas, comprando a diária desses policiais. O Estado está investindo quase 50 milhões por mês em diárias. Por isso que nós estamos tendo mais blitz, mais policiais nas ruas. Na capital, por exemplo, nós dobramos o número de efetivo. A escala na capital é de cerca de 5 mil policiais. Hoje nós temos 9.700. Isso deu resultado no primeiro semestre. Nós estávamos em março, abril e maio, puxem na memória de vocês, numa escalada crescente de crimes. Junho e julho a gente conseguiu, em agosto, reduzir, mais longe do que a gente quer. E aí nós vamos precisar mexer na legislação. Porque não é possível a gente conviver com o Código Penal e de Processo Penal da década de 40. E não é possível a polícia prender e a audiência de custódia soltar. Nós temos cenas diárias na TV de crimes violentos que estão sendo acontecidos aqui, que estão acontecendo em São Paulo,
E quando eu chamo a minha equipe de segurança pública, todos os marginais que estavam na filmagem tinham sido presos e soltos. Não por culpa do Poder Judiciário, mas de uma legislação mal feita. Então, portanto, tolerância zero em relação aos crimes patrimoniais, que é o nosso grande esforço nos próximos 4 anos. Se não for tolerância zero, não resolve, né? Então, desde crime de pequena monta a crime médio, nós vamos precisar atuar de maneira forte. Portanto, quis passar para vocês um overview rápido sobre o que está sendo feito e sobre o que a gente pretende fazer. Sou, enfim, um governador muito prático da vida como ela é. Estou aqui para continuar aquilo que vai bem, estou aqui para mudar aquilo que não vai bem, mas antes de mais nada, reconhecer tudo que foi feito em São Paulo. Não foi fácil chegar até aqui. Se esse Estado cair em mãos erradas, ele anda para trás sim, e é fundamental a gente preservar e proteger as nossas conquistas. Eu sempre fui um homem que aprendi a ouvir conselhos, aprendi a ouvir críticas, sempre procurei estar muito próximo do setor produtivo e da sociedade para que nas minhas atitudes a gente pudesse acertar mais. Sou daqueles que sabem que não existe salvador da pátria, existe trabalho, dedicação e equipe. E eu sempre me cerco de homens e mulheres inteligentes para me ajudar na tarefa de governar São Paulo. Governo com muita responsabilidade, porque sei que as minhas atitudes impactam a vida de milhões de pessoas e, portanto, estou aqui como um apaixonado pelo nosso Estado, como alguém que deve a São Paulo todas as oportunidades que eu tive na minha vida e como alguém que quer continuar servindo São Paulo por mais 4 anos. Eu não estou aqui para dar palanque a presidente da República, eu não estou aqui para defender o meu partido, eu não estou aqui para defender a minha coligação. Estou aqui para defender o meu Estado de São Paulo acima de qualquer outro interesse menor, e é por isso que eu quero ficar mais 4 anos governador de São Paulo. Muito obrigado. Senador Heráclito Fortes, para a coordenação dos trabalhos, por favor. Bom dia a todos, conselheiros, secretários, meu caro governador Rodrigo Garcia. Eu, pessoalmente, tenho uma grande alegria em poder participar desse seu encontro. Tivemos uma convivência muito fértil, muito profícua e de resultado na Câmara dos Deputados. Eu cheguei a viajar com ele para o Azerbaijão. Ninguém sabe, praticamente 20% da população sabe o que é o Azerbaijão e a importância do Azerbaijão. Está fornecendo gás para a Alemanha agora. Pois é. E nós fomos lá numa viagem fantástica. Ver a riqueza do país e, acima de tudo, o amor do país pelo Brasil. Nós estávamos no Azerbaijão quando morreu aquele Carlos Alberto, que foi da seleção brasileira e foi também técnico do Azerbaijão. O Azerbaijão decretou luto, uma coisa incrível. E eles têm uma verdadeira adoração pelo Brasil, principalmente na questão da medicina. Eu me lembro, governador, que nós subimos no prédio do hotel que nós estávamos e tinha uma construção ao lado. E aí o equivalente a ministro das Relações Exteriores do Azerbaijão me viu curioso e disse: sabe o que é isso aí? É um sírio-libanês que nós estamos construindo. Tomei um susto. Eles estavam fazendo aquilo com a equipe brasileira. Bom, eu estou só... Mas eu quero dizer, Rodrigo, que você tem uma facilidade de se comunicar com as pessoas. Uma linguagem sem nenhum rebuscamento, sem nenhum... Que é isso que o povo entende. Eu estou lhe dizendo não o que eu estou ouvindo aqui, não, mas o que eu escuto no dia a dia. Acho que você, pela juventude, pela determinação, é um caba danado. Eu vou contar aqui só uma história interessante. Eu fui umas 3 vezes almoçar no Palácio quando o governador era o Dória. Quando eu chegava lá, eu ficava impressionado com a quantidade de carros parados com placa do interior. Carro, placa de bronze e aquela circulação. Subíamos o andar lá do almoço do governador na maior tranquilidade.
estava todo mundo aqui com ele. É um municipalista. Nada melhor nesse momento do que você ter um governador interessado pelos municípios. Você está certíssimo. A sua prioridade é São Paulo. Essa briga de presidência da República, tomando às vezes descaminhos, dizia o velho Vitorino Freire, quando o pasto pega fogo, o preá corre para o brejo. Saia dessa e cuide de São Paulo. Eu estou lhe dizendo isso com afeto, com carinho. Obrigado. Pessoal que eu tenho por você, quero que você leve um abraço para a nossa primeira-dama, Luciana, grande companheira de viagem. Dá os doces de figo. O doce de figo nunca mais deu. Viu? Vou providenciar já. Mas já que você falou em dar, o grande presente que ele me deu foi uma geladeira para guardar charuto. Ela é tão grande que eu nunca consegui enchê-la. Mas isso é outra história. Meu caro Rodrigo, sorte, sucesso. E vamos começar agora a parte das perguntas. Nós vamos ver aqui, a gente vai chamar os que estão inscritos pelo Zoom e os presenciais. Vamos fazer aqui uma. O primeiro é o vice-presidente da FACESP na região de Tanabi e de São José do Rio Preto. Paulo Sader, com a palavra. Muito bom dia ao presidente Alfredo Kotait, ao governador Rodrigo Garcia. É uma satisfação estar conversando com o senhor a partir da sua região de São José do Rio Preto. Governador, o senhor mencionou uma legislação mal feita como responsável por alguns problemas da justiça, da aplicação da justiça. Com certeza, legislações mal feitas geram problemas em vez de criar soluções. Uma das questões que geram questões mal feitas são, talvez, esse mal do século, que é a comunicação inadequada e comunicação entre várias instâncias de poder e de representação. Na sua gestão, nós resolvemos alguns problemas do agronegócio, como da borracha, da seringueira, produção de mudas. O secretário Itamar Borges e Francisco Maturro deram solução para um problema que se arrastava há anos. Ouviram o setor e a representação institucional do setor. Durante a pandemia, nós tivemos alguns problemas de interlocução, mas aqui em São José do Rio Preto, inclusive com o senhor como interlocutor, nós tivemos alguns avanços e minimização de problemas causados pelas regras estabelecidas pelo governo federal, estadual e dos municípios. O senhor fala, no seu programa de governo, de uma mudança na geografia política e na geografia econômica do Estado. O senhor, no seu governo, no começo do seu governo, em 2019, lançou 11 polos de desenvolvimento. E agora, recentemente, a região metropolitana de São José do Rio Preto, a última das lançadas. Eu gostaria de saber se o senhor pretende fazer uma revisão do funcionamento desses 11 polos de desenvolvimento e como é que as associações comerciais institucionalmente poderiam participar mais ativamente, inclusive, das premissas e dos projetos que vão ser aplicados, mostrando mais as nossas especificidades e aquele contato que nós temos mais diretamente com os pacientes, que são os nossos representados, as micros, as pequenas, as médias empresas locais. Bom, Paulo, bom dia para você, um prazer te ver aqui, mesmo que virtual. Um abraço a todos os amigos aqui de Rio Preto e de toda a região. O Paulo fez um histórico importante sobre a iniciativa de nós atualizarmos, do ponto de vista regional, o governo de São Paulo. A última regionalização do governo foi na década de 80, no governo Franco Montoro. E o Vignoli, que está me acompanhando aqui, que hoje é superintendente do SEBRAE, foi um grande secretário de desenvolvimento regional que redesenhou a regionalização do Estado, criando as regiões metropolitanas. Hoje São Paulo tem 9 regiões metropolitanas, além da capital, Santos, Sorocaba,
São José dos Campos, Campinas, Ribeirão Preto, Jundiaí, Piracicaba e São José do Rio Preto. São 9 regiões metropolitanas. E você não cria uma região metropolitana por lei. Você faz um estudo, um levantamento, uma análise de centralidade de prestação de serviços na indústria, no comércio, em várias áreas, e a partir de uma caracterização estatística, você tem ou não uma região metropolitana. Então, São Paulo tem 9 regiões metropolitanas hoje, 7 aglomerados urbanos, como Franca, Bauru, enfim, Marília, e temos 17 regiões de estado, ou seja, é a nova regionalização que está em consolidação lá na Assembleia para ser votado. Isso foi fruto de 3 anos de trabalho. Ao lado da nova regionalização de governo, porque você regionaliza o Estado e muitas vezes o governo não bate a regional dele com a regional do Estado, né? Quando a gente vai para o interior, Marília cuida da saúde de Bauru, Bauru cuida da segurança de Marília, enfim. Tudo isso é para organizar, inclusive, as ações de governo, para que você possa ter uma organicidade maior em relação ao território. Ao lado disso, nós fizemos a criação dos polos de desenvolvimento regional e desenvolvimento econômico. Tudo isso são instrumentos para que você saiba exatamente que ação de governo você precisa fazer em cada região, Paulo. E isso necessariamente, ele vai mudando conforme passa o tempo, né? Regiões de São Paulo perderam as suas características econômicas e ganharam outras. E, portanto, a nova regionalização e os polos, eles estão muito linkados com a realidade. Do ponto de vista de governo, as regiões elas vão nos permitir criar planos de desenvolvimento urbano integrado, isso vai ser fundamental, porque eu falo que o Montoro dizia que as pessoas moram nas cidades, a gente precisa complementar que as pessoas vivem nas suas regiões. Então, é cada vez mais necessário que as regiões de São Paulo tenham um nível de prestação de serviços e ações e oferta para a sociedade, que não há necessidade mais das pessoas se deslocarem para a capital ou para outras regiões. Então, é fundamental a gente prover essas regiões de tudo. E o Polo de Desenvolvimento Econômico, o setor produtivo, tem a ver com isso. A presença do setor econômico, a presença da associação comercial, a presença da sociedade civil, ela é premissa para que essas coisas deem certo. Porque se a sociedade civil estiver fora desse processo, a tendência do governo é ignorar a realidade que se vive e muitas vezes ficar distante daquilo que precisa ser feito. Então, por isso a gente inclui não só a presença nos conselhos de autoridades constituídas, como também membros da sociedade civil, e pela capilaridade da associação comercial, ela sempre vai estar presente nessas nossas ações. Eu acabei de vir de manhã numa reunião do Banco do Povo de São Paulo, com mais de 800 agentes de créditos, Paulo. E lá nós estávamos discutindo que é fundamental a gente usar o Banco do Povo para estimular o microcrédito, é fundamental a gente criar linhas para microempreendedor individual. Eu lembro quando a gente implantou isso aqui na cidade de São Paulo, em conjunto com vocês em 2008, para que esses empreendedores, ou por vocação ou por necessidade, possam ter condições de empreender. Então, tudo isso está articulado através de um plano de desenvolvimento regional que tem o setor produtivo como base desse plano. Então, a associação será e é muito bem-vinda e já participa muitas vezes dessas nossas ações. Com a palavra, o conselheiro embaixador André Matarazzo. Boa tarde, Rodrigo. Eu sei que você conhece o Estado na palma da mão, né? A gente começou a trabalhar junto, acho que em 95, no governo Covas, e até hoje você foi se aperfeiçoando. Queria que você falasse um pouco, porque eu sei que o tema não é do dia, mas a questão do agronegócio em São Paulo, que eu sei que a agricultura, o Estado de São Paulo, pela primeira vez, teve um orçamento na agricultura compatível com a importância que ela tem no Estado. E mesmo que o pessoal não ache, o impacto do agronegócio nas cidades é muito grande na receita do Estado. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, foi um fato, eu sei que bastante relevante dessa gestão. É importante a pergunta, André. Eu passei rapidamente sobre o agro, né? Mas mostrando a importância que ele tem para a economia de São Paulo. E essas ações, elas deram tão certo, e óbvio, foram ações de estímulo do governo, mas de produção do produtor rural, né? Que o agro de São Paulo cresceu em 2021 28%. E o agro brasileiro cresceu 10%, mostrando a enorme potencialidade do agronegócio aqui em São Paulo. Isso foi fruto de muitas ações e estímulos do poder público, que facilitou
desde licenciamento ambiental, desde facilitação de reserva de água, uma série de legislações que estavam travando o desenvolvimento do agronegócio, até a questão do cadastro ambiental rural. O Código Florestal aqui, Aleluia e Rigoto, vocês que foram os deputados, eles não era aplicado em São Paulo. Por quê? Porque tinha uma briga na justiça, onde o Código Florestal foi judicializado. Isso começou a gerar insegurança para os produtores rurais e para os compradores e os arrendatários de terra em São Paulo. Nós conseguimos, em 2019, iniciar um diálogo com o meio ambiente e com o agro, tiramos o processo da justiça, fizemos um acordo judicial e implantamos a regularização fundiária em São Paulo. E olha o que é São Paulo, hein? Nós começamos a fazer isso em outubro do ano passado. Menos de um ano depois, o Estado de São Paulo já analisou 100% do seu cadastro ambiental rural. 100%. E o que São Paulo fez sozinho aqui em um ano representa mais de 65% do que o Brasil fez no resto do país. Portanto, os outros estados estão muito para trás de São Paulo. São Paulo demorou para implantar o Código Florestal por uma briga judicial e quando implantou foi mais rápido que todo mundo e hoje nós temos segurança jurídica no cadastro ambiental rural. Além disso, o esforço que nós estamos fazendo, por exemplo, para que a cobertura vegetal na renovação de lavoura de cana, que isso é fundamental, André, abra um espaço de terra para a produção de grãos. E aquilo que eu falei, a nossa conta é de renovação de 800 mil hectares por ano nos canaviais de São Paulo. Imagina isso agora sendo renovado no seu intervalo com o plantio de soja, enfim, de leguminosas para poder fixar hidrogênio na terra. Então nós vamos ampliar muito a produção de grãos em São Paulo. Fizemos um conjunto de estradas rurais inédito, né? Nós temos hoje o programa Melhor Caminho, que está fazendo, aliás, está fazendo não, já praticamente fez 5 mil quilômetros de estradas. Para vocês terem uma ideia, o governo Serra bateu um recorde de manutenção de estradas rurais, conseguiu fazer 3 mil. Nós fizemos 5 mil quilômetros e estamos fazendo 11.500 quilômetros de asfalto em São Paulo. Eu fico vendo o pessoal falar muito de asfalto, eu pedi que comparasse o que São Paulo está fazendo. Sozinho, São Paulo faz o dobro do que o governo federal fez no restante do Brasil. E isso não é promessa, é contrato assinado e obra sendo feita. As obras de São Paulo têm carteira assinada, tem pedra, tem petróleo, tem ferro, tem obra real. Aqui não é obra de papel. Então, portanto, esse estímulo na infraestrutura. Além disso, André, nós fizemos o maior investimento de pesquisa agropecuária da história de São Paulo. Na época, o Itamar e o Chiquinho nos apresentaram uma demanda dos institutos de pesquisa do Estado e eles achavam que nós íamos cortar alguma coisa. Nós atendemos 100%. Temos um desafio ainda para o ano que vem, que é melhorar a carreira do pesquisador, e eu tenho um compromisso de fazer isso, porque São Paulo foi o berço da pesquisa agropecuária do Brasil, a Embrapa saiu do IAC, né? Então é fundamental a gente entender que o agro, principalmente o agro de tecnologia de alta precisão, enfim, ele é fundamental para o desenvolvimento de um estado como o nosso, né? Pode olhar os estados mais ricos do mundo, o agro está presente na economia dos estados mais industrializados, é na Califórnia, é na Baviera, onde você for. E São Paulo não é diferente. Por isso que a gente tem investido aqui no agro sustentável. Com orçamento de quanto, Rodrigo? Dá até constrangedor de falar, mas nós fizemos vezes 4 o orçamento da Secretaria de um ano para o outro, para que a gente pudesse alcançar esses resultados, que são resultados agora permanentes. Mas volto a dizer, André, por mais que você faça, eu olho para frente, nós não estamos na metade do caminho. Nós temos muitas ações ainda a serem feitas para o agro de São Paulo. A palavra, o vice-presidente da FACESP na região de Jundiaí e de Campo Limpo Paulista, Eliseu Pereira. Cadê o Eliseu? Eliseu. Bom dia a todos. Bom dia, colegas. Fala um pouquinho mais alto, Eliseu, por favor. Bom dia a todos. Bom dia, colegas. Bom dia, governador. É um prazer falar com o senhor nesse momento, até muito legal, porque o senhor, politicamente, o senhor nasceu aqui na casa. Então, nós se sentimos bem à vontade, ainda mais nós estamos responsáveis pelas associações comerciais da região de Jundiaí, que o senhor, como já foi falado, o senhor é um governador
municipalista, gosta muito dos nossos municípios. E a nossa pergunta aqui ela é bem simples e bem objetiva. Governador, nós temos notado nesses últimos dias que o senhor tem tido uma aproximação muito grande com o nosso interior. Aliás, dentro da minha região, todos os prefeitos estão fechados com o senhor, e muitas outras regiões também. A minha pergunta, que eu não quero me calar, o senhor vai continuar ajudando mais próximo ao nosso interior, porque está muito sofrido o nosso interior paulista, apesar que Jundiaí é uma região diferenciada até no mapa de São Paulo, mas está bastante sofrível. Nós estamos verificando, nós tínhamos um número assim de CNPJs, as arrecadações de cada município estava em ordem crescente, e está difícil para essa retomada. E dentro desse projeto que o senhor tem de inovação, o que o senhor vai, por gentileza, nos ajudar no nosso interior? Obrigado. Obrigado, Eliseu, pela pergunta. Eliseu vive numa das regiões mais desenvolvidas do Brasil, né, que é a região metropolitana de Jundiaí. Eu vou dar um dado concreto. Em 2019, um exemplo do que aconteceu. Nós estávamos naquele momento estimulando a expansão do Mercado Livre aqui em São Paulo, e ele depois realizou esse investimento ali na região. E quando eu me deparei com uma regra burocrática da Secretaria da Fazenda, Alfredo, que exigia que cada empresa que colocasse no armazém do Mercado Livre para ser, portanto, vendido através dessa plataforma digital, o posto fiscal de Jundiaí estava exigindo a abertura de uma filial, né? E, enfim, era uma coisa que estava na regra, mas que era impensável nos dias de hoje, para que você tivesse dentro do armazém de uma plataforma digital, ter necessidade de abrir uma filial. E o posto fiscal lotado. Eu não me lembro agora o número, se eram 900 empresas ou 2.000 empresas. Eu só sei que na época o Meirelles era secretário, eu falei, Meirelles, uma semana para resolver isso. É impossível. Ah, mas nós temos uma portaria. Eu falei, muda a portaria, vai precisar de um decreto. Eu falei, assino agora. Porque é dessa forma que a gente tem que lidar com essa questão burocrática. Hoje também pela manhã eu falei sobre a desburocratização da junta comercial, né? A gente isentou taxas e consegue abrir empresas em 24 horas de risco baixo. Só que a hora que a gente vai olhar, nós temos só 30% de digitalização nos sistemas, outros 70% é papel. Então meu compromisso é 100% digital nos próximos 4 anos, simplificando ao máximo, né, a vida do empreendedor, tirando essa questão burocrática. E identificando, muitas vezes, as oportunidades que a gente tem ali. Jundiaí é uma cidade muito desenvolvida, mas você vai ali do lado em Jarinu, você vai ali em Cabreúva, cada vez mais essas cidades são polos de prestação de serviços para a cidade polo, que é Jundiaí. Então nós precisamos identificar isso e criar também condições de atendimento a toda a região metropolitana. É a menor que nós temos em número de cidades, é a de Jundiaí, para que ela consiga ter um provimento de tudo aquilo que é necessário para a vida das pessoas. Eles estavam, num dado momento, falando sobre um novo hospital ali em Jundiaí. E aí eu conversei com o Luiz Fernando e falei, Luiz, nós vamos aqui, mais do que dobrar o valor do repasse para o São Vicente, que é um hospital praticamente regional, ao invés de eu construir um hospital novo, eu vou contratar o hospital existente. E agora nós vamos levar a telemedicina para todos os hospitais contratados do Estado, porque eu vou fazer mais dentro do mesmo prédio com muito mais eficiência, né? Então, Eliseu, conte comigo na linha de desburocratizar, de simplificar. Eu sou um homem muito prático nas minhas decisões, enfim, não me conformo com burocracia, né? Já fui até secretário de desburocratização, né? A gente sabe que a burocracia e custo é que nem a unha, ela cresce todos os dias, e não adianta você ter feito, se você não continuar fazendo, ela volta. Então é fundamental a gente ter esse olhar prático em relação a essa questão. Com a palavra o conselheiro, filósofo, professor Paulo Delgado. Agradeço a pós-graduação em filosofia que acabo de receber de Vossa Excelência. Eu sou sociólogo.
Se não é, retira agora mesmo, não tem problema. Não, já incorporei. Pós-graduado na vida, viu, Delgado? Tá, muito obrigado. Governador Garcia, um prazer muito grande. Presidente Alfredo Kutait, toda a mesa, o Heráclito, grande amigo, os colegas aqui do COPS. É um prazer, seus secretários, ter a honra de poder lhe fazer uma pergunta. Primeiro, eu gostei muito da clareza, concisão e dos princípios que nortearam a sua exposição. E tenho muita esperança, e aqui o COPS, que é um conselho de gerontes da política, um número grande de parlamentares que estão aqui, nós fomos constituintes juntos nos anos 80, e me impressionou muito a sua precisão ao dizer de um dos problemas brasileiros, que é o fato de nós termos estados fictícios, e que foram criados por nós, na Constituinte. E esses estados acabaram criando uma distorção. E essa distorção fez com que, nos anos 90, como eles eram inviáveis, a União assumiu os funcionários públicos dos territórios como funcionários federais. Uma barbaridade. E hoje são estados que têm mais contratos de funcionários públicos do que carteira de trabalho. E isso é impossível de se discutir racionalmente no Brasil, mas acho que a liderança de São Paulo pode bem fazer isso. Estados de fronteira, às vezes, não tem necessidade da autonomia estadual em fronteira tão grande como a brasileira, que precisa estar protegida. E esse erro a Constituinte fez e não foi corrigido. Então, acho muito interessante que a liderança de São Paulo, se Vossa Excelência se reeleger, que a liderança de São Paulo possa, com a bancada federal que virá dessa eleição, também possa influenciar essa discussão no Congresso Nacional. Mas o que eu gostaria de perguntar ao candidato, que já é governador, na continuidade do seu programa, eu vejo que a sua maneira de formular, e isso é muito interessante, como líder dessa nova geração de políticos que está aparecendo no Brasil, e da sua estatura, e em vários estados esses políticos estão aparecendo, aqui o estado de São Paulo também, eu vejo que não há um espírito litúrgico na sua fala. Esse espírito litúrgico que contaminou a discussão política não combina muito com a missão da política. A política é uma questão prática, concreta. A política é formação de maioria. E ao formar a maioria, você coloca em vigor aquilo que você está defendendo. Então, o que eu queria perguntar, estimulado pela sua fala, eu entendi que você disse claramente que não se desempenha bem uma missão política hoje, desconhecendo o problema dos pobres. Não é? Quer dizer, como aumentar a vantagem dos que estão em desvantagem? Como combinar isso com o desenvolvimento econômico? Como enfrentar o preconceito, às vezes, de setores produtivos, e nós estamos numa área centenária, né, de lideranças centenárias aqui da cidade de São Paulo e do Brasil, né? E também no setor industrial, na indústria brasileira, eu vejo às vezes muito preconceito em relação ou incompreensão em relação a políticas sociais. Tanto que a Associação Comercial tem vários programas para estimular as políticas sociais, apoiar o governo nas políticas sociais, tanto a prefeitura como o governo do Estado, e que são exemplos para o Brasil. Qual que seria essa engenharia que o seu governo faria para que a política social
tivesse esse objetivo de não deixar afogar, mas ao mesmo tempo ensinar a nadar, né? E é, na verdade, trocar o pneu com a bicicleta andando, né? Que é o desafio brasileiro hoje. É não deixar o Brasil perder a condição de país competitivo, se tornando um país desigual e injusto, e estando à altura do progresso de São Paulo, que é admirável e um exemplo para o Brasil. Muito obrigado. Bom, a experiência do Paulo Delgado nos dá aqui um overview da nossa realidade, né? Eu tenho um fato curioso, Paulo. Eu fui secretário da área de desenvolvimento social do Estado e saí de lá, fui secretário de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, né? E quando tomei posse como governador, eu podia ter escolhido muito lugar para tomar posse, como é natural, né? Normalmente se toma no Palácio dos Bandeirantes ou se toma a posse de governador de São Paulo na Assembleia Legislativa. Eu escolhi um restaurante popular Bom Prato, muito conhecido aqui em São Paulo, na favela ou na comunidade de Paraisópolis. Cada hora o pessoal fala um nome, né? Mas na favela ou comunidade de Paraisópolis. E muitas vezes as pessoas me perguntaram por que desse gesto. Eu não chamei absolutamente ninguém, pedi para o presidente da Assembleia ir lá me entregar o livro de posse e lá eu assinei num restaurante. E aí chamei a atenção das pessoas que era aquele um restaurante que eu tinha feito ainda quanto secretário na época de Estado, há mais de 10 anos atrás, e mostrei que de lá para cá o Brasil andou de lado. E que eu estava simbolicamente, como governador de São Paulo, tomando posse ali para chamar a atenção das pessoas, que governar São Paulo é governar o Estado mais desenvolvido do Brasil, mas um Estado que tem enormes desigualdades para serem enfrentadas. E a minha experiência nas duas áreas, né, me fazem acreditar que hoje as políticas públicas na área de desenvolvimento social, elas têm que ser muito personalizadas, muito individualizadas para elas terem efeito. E aí no meu programa de governo, a Zeina, junto com a nossa Laura, que é professora do INSPER, que é a minha secretária de desenvolvimento social, nós chamamos o Paes de Barros, que é um dos grandes estudiosos dessa área social, e eu falei, PB, o que você acha aqui da realidade que nós estamos vivendo? A Folha tinha acabado de fazer aquela pesquisa sobre 30 milhões de brasileiros passando fome, e ele mesmo falou, Rodrigo, você sabe como ex-secretário que ou age rápido ou se vai ter uma dificuldade dessas pessoas voltarem ao mercado de trabalho. E aí, nós temos hoje uma grande dificuldade, porque a porta de entrada da área social ela é municipalizada, que são os nossos centros aí, municipais, na área psicossocial são os CAPs, né? Na área da assistência social são outros centros, e você depende muito do município. E aí, você faz programa social, cria os critérios através dos cruzamentos de bancos de dados, e parte da população não acessa. Aí você fala, poxa, será que eles não estão precisando? Não, eles não sabem nem como acessar. Então, nós estamos criando em São Paulo a figura do agente de desenvolvimento da família, para que eles, a semelhança do que foi feito no sistema de saúde, foi um grande acerto do SUS, esse agente de saúde. O Goto foi governador, sabe do que eu estou falando. Nós queremos criar na área social em São Paulo, e o Estado vai pagar para as prefeituras fazerem isso, com treinamento e capacitação, para que eles consigam buscar essas famílias, pegar pelo braço, mostrar as oportunidades ali de socorro imediato que elas têm. Nós temos vários programas aqui em São Paulo, Vale Gás, Acolhe São Paulo, Bolsa Trabalho. Nesse momento nós temos 100 mil pessoas trabalhando em Bolsa Trabalho, ganhando R$540 por mês, trabalhando 4 horas. E aí vou dar um exemplo. Na capital, nós liberamos 10 mil bolsas para o prefeito Ricardo Nunes, e nós não tínhamos preenchido essas bolsas. E aí o Ricardo teve que fazer uma busca ativa para preencher. E agora a Bolsa Trabalho vai ser fundamental para o trabalho do morador de rua que cresceu em São Paulo. Nós vamos entrar a partir do mês de novembro com mais bolsas para esses moradores. Então, a agente de desenvolvimento da família ele é fundamental. O PNUD fez uma análise há 10 anos atrás, e eu usei essa análise, que é o índice de pobreza multidimensional. Porque muitas vezes o pobre não tem problema de renda, ele tem outras privações sociais. E se não existir alguém lá para pactuar com ele, com a família, quais são as suas ações para ele se desenvolver, ele não vai sair do lugar. Muitas vezes você não precisa dar uma renda, você precisa reformar a casa da pessoa. Muitas vezes a privação é muito além da renda, é a falta de estudo, é a falta de qualificação. Então a nossa ideia é individualizar esse atendimento para 4 milhões de pessoas em São Paulo, Paulo. O número é 4 milhões e 500 mil pessoas. Nós temos 1.950.000 famílias no CAD único de pobreza
ou de extrema pobreza. E nós vamos capilarizar, principalmente nas periferias das grandes cidades, esse agente de família que vai pegar pelo braço, pactuar com essa família, olha, aqui você precisa voltar para a escola, aqui você precisa vacinar o seu filho e você vai se comprometer a fazer um curso de qualificação. Você tem problema de vaga de creche, não é na capital, mas em algumas cidades ainda tem. Quer dizer, você fazer uma grande agenda da família de pacto para que essa família possa conseguir caminhar pelas próprias pernas. Política social ela tem que ser individualizada. Não adianta a gente tratar a exceção como se fosse regra. E é esse o meu projeto que eu tenho no meu programa de governo. Muito obrigado. Com a palavra, a vice-presidente da FACESP Campinas, Adriana Flauso. Bom dia a todos, bom dia, governador Rodrigo Garcia. Satisfação poder estar aqui hoje te escutando mais uma vez. Quero cumprimentar aqui o nosso presidente Alfredo Cottait, também o Heráclito, nosso coordenador do COPS, e todos os presentes virtualmente ou presencialmente aí. Bem, eu sou vice-presidente da FACESP aí, junto com o Alfredo, mas também presidente da Associação Comercial aqui de Campinas, e o que me honra muito em ser, como muitos sabem, foi a primeira mulher presidente aqui da Associação Comercial, e a gente sabe que Campinas é uma cidade que tem um PIB muito alto, que tem uma performance excelente, mas também tem seus desafios. E cada vez mais é importante que a gente consiga se estabelecer como um polo de alta tecnologia. Você falou aí do agro, com a pergunta do André Matarazzo, o investimento que está sendo feito na área de tecnologia para o agro, e aqui a região foi muito beneficiada, porque o primeiro centro de pesquisa nesse sentido foi aqui o Instituto Agronômico de Campinas, desde 1800, são 135 anos do Instituto Agronômico. E o que a gente já teve a oportunidade aí de apresentar para você um projeto da cidade, que é o HITS, o Hub Internacional de Desenvolvimento Sustentável, um projeto que foi liderado pela Unicamp, e que hoje é um projeto de cidade onde todas as entidades de classe estão apoiando também porque vai criar um grande diferencial, não só para a cidade, mas para o Estado, um diferencial para o país. A gente sabe a importância que é o apoio do governo do Estado no quesito da infraestrutura, que a gente já teve essa oportunidade de estar lhe apresentando, e também o que eu gostaria de saber é de que forma será possível o governo do Estado apoiar uma iniciativa tão inovadora como essa, porque isso, com certeza, vai trazer mais empregos. A gente sabe, a gente ainda aqui na cidade tem um déficit de desemprego de 70 mil desempregados, mas também cada dia batemos mais recorde de número de abertura de empresas. Nós temos hoje 179 mil CNPJs na cidade de Campinas. Então, a minha pergunta é sobre o incentivo a esse tipo de área inovadora, de que forma o governo do Estado pode, de fato, apoiar com infraestrutura e todo o necessário, mas também na questão do quesito da qualificação da mão de obra, porque cada vez mais a gente vê que não é um problema só do Estado de São Paulo, da cidade de Campinas, é um problema mundial, que é falta de emprego para muita gente, mas a sobra de vagas na área de ciência, tecnologia e inovação, na área de programadores, quer dizer, oportunidade que pode ter para muitos jovens. Então, aproveito para, mais uma vez, cumprimentá-lo pelo seu trabalho e que vem fazendo, que vem realizando, no qual eu tive a oportunidade de fazer parte lá na Junta Comercial de 2019 a 2020. Então, a minha pergunta é essa, governador. Muito bom, Adriana, muito bom vê-la, mesmo que virtualmente. Um abraço muito grande a você, parabéns pelo trabalho todo dedicado ao setor produtivo de anos aí em Campinas e no nosso estado. A Adriana já colaborou
com o governo em várias áreas e tem sido sempre alguém a ser ouvida nas ações aqui de desenvolvimento econômico. Você toca num ponto importante, que é uma nova iniciativa de Campinas, né, de uma área destinada à inovação e à tecnologia. É um projeto que a Unicamp, junto com o setor produtivo, tem encabeçado, que eu já tive acesso, e contem 100% com o meu apoio em recursos e infraestrutura para viabilizar este projeto. Além disso, ela toca num outro ponto, que é a questão da qualificação de mão de obra. E, na minha opinião, nós vamos virar a chave da qualificação de mão de obra em São Paulo, na medida em que eu não quero mais ter estruturas do Estado nesta qualificação. Eu quero pagar a bolsa, pagar o conteúdo, pagar o professor e qualificar o jovem dentro da empresa que ele vai trabalhar. Então nós vamos sair daquela lógica do Via Rápida que foi criada lá atrás, e que eu inclusive ajudei a expandir muito, para criar um Via Rápida dentro das empresas, porque aí eu não preciso mais manter estruturas permanentes, eu vou com uma acupuntura de formação em cada setor, em cada lugar, em cada empresa, fazer essa formação de mão de obra. São Paulo é um estado que tem um sistema organizado de inovação, que vai desde as micro e pequenas empresas incubadas em incubadoras de base tecnológica, até os centros de inovação em várias das cidades do estado, chegando aos parques tecnológicos, como nós temos em algumas cidades em São Paulo. E essa nova iniciativa de área de base tecnológica, do lado da universidade mais tecnológica da América Latina, que é a Unicamp, ela é uma iniciativa que terá todo o meu apoio e o meu entusiasmo, inclusive financeiro do governo de São Paulo, estando aqui presente. Nós temos feito investimentos importantes na infraestrutura ali de Campinas, né? Nós temos uma cidade que é bem atendida, a sua região metropolitana, por estradas, mas nós estamos em volumes de investimentos importantes aí na região, né? Eu citaria aqui as marginais da Dom Pedro, que a gente tirou o atraso e conseguiu concluir, o anel viário ligando ali a Bandeirantes a Miguel Melhado, a obra da Miguel Melhado, que é uma obra importante, que liga ali o aeroporto de Viracopos, paralela ao Autoban, ela já foi licitada, já foi contratada, eu estou terminando o licenciamento ambiental para começar essa duplicação fundamental para o escoamento ali e a mobilidade da região. Aliás, nós fizemos projetos de mobilidade em todas as cidades do estado, né? Nós temos um plano de desenvolvimento rodoviário que já está contratado, projetos executivos de novas estradas, de duplicações, de contornos urbanos, para que São Paulo se mantenha competitivo nos próximos anos. Eu poderia citar contorno de Prudente, Macroanel de Ribeirão, marginais de São Carlos, marginais de Bauru, são todas obras que já estão planejadas e que nós já contratamos o projeto executivo para que a prateleira esteja cheia no ano que vem de projeto e a gente não gaste tempo com o projeto. Em 2019, Manuel, a gente assumiu o estado com a prateleira vazia. E as obras que a gente está tendo que fazer agora, elas só saíram em 21 e 22 por falta de projeto, inclusive. Não foi só por falta de recursos no começo do governo. Nós temos um volume de projetos contratados pelo DR, importantes, que vai ajudar a mobilidade urbana aqui do estado, fora as obras sendo feitas pelas concessionárias, né? Um volume também importante de obras sendo feitas pelas concessionárias de Resovia. Então, o IDES pode contar com o nosso apoio integral, Adriano. Você sabe que eu sou entusiasta do projeto que vocês desenharam aí com a Unicamp. Vamos ouvir agora o ex-governador do Rio Grande do Sul e conselheiro Germano Rigoto. Germano, só um minuto. Eu queria pedir a compreensão encarecidamente de todos. Eu não faço nada não, quem faz tudo de corte é o nosso amigo, que, olha, ele está rindo. O Arnédio é quem corta, eu apenas, a censura é dele, a tesoura é dele. Mas eu queria fazer um pedido encarecido, que as pessoas diminuam no tempo, porque o governador tem que se retirar em 12h20, não é isso? Mas bem, é 12h20 ou 12h20, 12h30? Tá bom. Palavra de Amado Bigoto. Bem, eu, cumprimentando o presidente Alfredo Cottait, cumprimentando o Heráclito, nosso coordenador do COPES, dizer, governador Rodrigo Garcia, da alegria de reencontrá-lo e de acompanhar o seu trabalho como governador em São Paulo. Eu não tenho a menor dúvida, eu digo isso com muita sinceridade, não voto em São Paulo, mas se votasse em São Paulo, com todo respeito aos demais candidatos, o senhor teria meu voto, tá? Pela qualidade do seu trabalho, pela sua bagagem, pela sua história,
pelo que o senhor representa, inclusive, como disse o Paulo Delgado, dentro das lideranças jovens que aparecem no Brasil, eu não tenho dúvida que o seu futuro é um futuro brilhante, pelo que o senhor representa e pelo que está fazendo em São Paulo. Mas eu devo dizer o seguinte, o trabalho, governador, de um governador tem a ver com sua equipe. Tem muito a ver não só a sua capacidade, a sua liderança, mas a sua equipe. E o governo do Estado de São Paulo tem uma equipe de secretários de nível ministerial, não é de secretários apenas. Poderia cada secretário ocupar um ministério e fazer um grande trabalho. Falava há pouco com o Chiquinho, que é um amigo de tanto tempo, nosso secretário de Agricultura, e com o Cesário, eles me contando a solução que deram para o Pontal e o que representa para a economia de São Paulo e para milhares e milhares de pessoas essa solução que foi encontrada. Claro que isso é um trabalho de equipe, trabalho que passa pela Secretaria de Justiça, é um trabalho de uma equipe muito competente. Mas deixa eu lhe fazer duas perguntas. O governador, o senhor disse que acredita que a reforma tributária deve acontecer quem seja eleito presidente da República nesta eleição. Eu também acredito, e acredito que vai ser tarefa para os 6 primeiros meses do próximo governo. Mas nós temos duas propostas de emenda constitucional, e eu que lutei tanto pela reforma tributária ao longo desses anos, tem duas propostas prontas, a PEC 45 e a PEC 110. Queria a sua opinião com relação à transição, porque eu lembro que, quando eu era presidente da Comissão de Reforma Tributária na Câmara Federal, sempre se dizia que São Paulo que atrapalhava a reforma tributária. Por quê? Nós precisávamos ter uma transição, uma mudança da origem para o destino para frear a guerra fiscal. São Paulo tem um prejuízo enorme com a guerra fiscal, essa guerra absurda que chegou ao limite. E se dizia o seguinte, mas com a mudança da origem para o destino, São Paulo, que é um estado grande produtor, perde receita. Eu nunca esqueço, governador, que eu tive um contato na época com o Mário Covas, que era governador de São Paulo, quando nós estávamos no governo Fernando Henrique, e o Mário Covas disse para mim o seguinte, olha, eu acredito que São Paulo vai perder receita, mas se depender do meu esforço, eu vou apoiar e vou fazer com que essa reforma avance. Ele disse, sabia que São Paulo poderia, exatamente a sua posição. Eu acredito que, com uma boa transição, não existe essa possibilidade de perda de receita. Então, atendendo o Heráclito, eu não vou me alongar, mas eu só gostaria de saber da sua posição com relação a essas duas propostas, a transição necessária, porque às vezes as pessoas acham que uma reforma tributária tem que entrar em vigor imediatamente, e há necessidade de transição, até nessa mudança da origem para o destino, e uma rápida posição sua com relação à reforma administrativa, que eu acredito, onde de maneira responsável a gente consegue fazer esse escalonamento de perda. Eu acredito muito que isso vai gerar um ciclo econômico virtuoso para o país. E, portanto, acredito muito que São Paulo será o maior beneficiário desse ciclo virtuoso. E, portanto, apoio a reforma mesmo correndo riscos iniciais. Então, você vai ver, sendo eleito governador de São Paulo, eu defendendo a instituição da cobrança no consumo e batalhando, eu conheço a 45 e conheço a 110, para a gente fazer uma reforma híbrida, e acho que a 45 avançou bastante em relação a isso, quando coloca o IVA de todo mundo. Agora, precisamos olhar os dois textos, e combinar um pouco com os estados e municípios, para que a gente consiga fazer um fundo de transição, um fundo de compensação. Eu acho que de 5 a 10 anos isso é suficiente. Sempre fico preocupado quando a gente tem que fazer um fundo de transição, porque muitas vezes a gente não consegue colocar em prática. Vamos pegar a lei da consolidação da guerra fiscal de 2017, o Aleluia estava lá. O que aconteceu? A guerra só está aumentando. Essa coisa de colar por região, regime especial de outro estado, continua a guerra solta por aí. Todo dia vem demanda de empresas que estão indo para outros estados aqui do Sudeste, porque o estado A colou com o estado B, quer dizer, não resolveu nada a questão da consolidação proposta lá em 2017. Então, nós precisamos da reforma tributária e acredito que ela saia por conta do momento que nós estamos vivendo. Ela vai ser a vazão da solução de vários dos problemas para o país e vou defender sim. E tem excesso de funcionários em outros lugares em São Paulo. São Paulo é um estado que tem 1.200.000 funcionários, dos quais 670 mil ativos.
E gente sobrando em algumas áreas, que hoje já não são mais necessários, né? E gente faltando em outra. A gente continua crescendo a saúde via organização social, a educação a gente continua crescendo via concurso público e a segurança pública via concurso público. Mas a reforma administrativa ela precisa dar um pouco mais de autonomia aos entes federados. Porque imaginar num país continental como o nosso, você ficar com regras nacionais em tudo, eu defendo que algumas regras devem ser nacionais, como a questão previdenciária, por exemplo, mas a questão de regras nacionais para piso salarial e para outros assuntos, nós deveríamos dar um pouco mais de força para os entes federados. Eu não conheço detalhes da reforma que está lá, mas acho ela tímida perto do que nós precisamos. Eu tenho uma origem no Partido da Frente Liberal, não Democratas, hoje social-democratas. Fui forjado aqui no estado de São Paulo nessa coligação, né? Começando lá atrás com o Mário Covas, né? Sou um liberal na economia, sou um pouco conservador dos meus costumes, mas não coloco isso à frente das minhas decisões enquanto governo, né? A minha vida toda aqui no estado de São Paulo, eu fiz oposição ao Partido dos Trabalhadores, seja na prefeitura, seja no estado, seja em nível federal. Essa é a minha história, né? Eu nunca servi a governos que eu não acredito e, portanto, essa história está agora para ser avaliada por todos, né? Para que, no momento certo, se tome essa decisão. Tenho a minha candidata a presidente da República, que é a Simone Tebet, que é apoiada pelo meu partido e por mim, é o meu voto de primeiro turno. Tenho o meu candidato ao Senado, que não pôde me acompanhar aqui, que é o Edson Aparecido, que a nosso convite é candidato ao Senado. Observem aí o que estão discutindo como candidato a Senado, o pessoal discutindo coisa que não é papel do Senado. O Edson vai lá e fala, eu quero fazer duas coisas, eu vou discutir o Pacto Federativo na comissão especial que está montada no Congresso, estou indo para isso, e vou discutir tabela SUS, né? Papel muito forte da Casa dos Estados. O Edson está substituindo a vaga que é do José Serra, que hoje é o nosso candidato a deputado federal. O Serra optou por não mais disputar. Portanto, também a eleição dos senadores e deputados federais ela é fundamental para a gente ter pessoas conscientes da pauta e da agenda dos próximos 4 anos. E a agenda, na minha cabeça, está aí. É tributária, é administrativa, é pacto federativo, tudo isso que são ações que o Congresso Nacional vai decidir em nome de toda a sociedade. Muito obrigado. Com a palavra o conselheiro professor Milton Molina. Está pródigo hoje, professor, filósofo. Governador. Mas eu chamei alguma coisa errada, rapaz? Você é meu professor todo dia eu aprendo com você, Molina. Que é isso? Governador, parabéns pelo estoque e pelo fluxo das suas propostas. Estoque, tudo aquilo que o senhor já fez, e as propostas, tudo aquilo que o senhor pretende fazer. Inicio pagando a dívida do Rigoto, declarando meu voto na sua candidatura. Mas, governador... Obrigado, Molino, muito obrigado. E os velhos? E os velhos? Não é? O pacto intergeracional definitivamente está quebrado. Uma taxa de reposição negativa, no caso brasileiro e mundial, não é? Paulista, brasileiro e mundial, 1,7, 1,6 de filho por mulher, não é? Combinado com o envelhecimento da população, o pacto intergeracional está definitivamente quebrado. Portanto, a pergunta é, e os velhos? Na saúde, na renda, no trabalho e no preconceito? Essa não é nem uma pergunta, né? Estou jogando uma enorme preocupação, porque me parece não, tenho quase que certeza, que a sociedade do mundo, do Brasil e de São Paulo, e particularmente os formadores de opinião, ainda não se deram conta do que significa a quebra do pacto intergeracional. E olha que o Molina não está legislando em causa própria, hein, pessoal? Ele ainda é muito jovem, mas primeiro, muito obrigado, viu, Molina, pelo apoio, pelo voto, pelo entusiasmo, e você toca num ponto fundamental. O país, e São Paulo isso é mais presente, né, que já foi um país de gente jovem, hoje é um país de pessoas maduras, e caminhando para ser um país de idosos. E São Paulo isso é mais presente. Além disso, você precisa observar
que todo o nosso sistema de seguridade social, saúde, precisa estar atento a isso para lá na frente não ser atropelado e, portanto, um país que deveria já estar com menos injustiça e desenvolvido, perdeu muito tempo com escolhas erradas e o que os economistas gostam de chamar aí de bônus demográfico, aparentemente já foi embora aqui no nosso país. Então eu torço para que Deus seja brasileiro, para que, diferente dos países do mundo que se desenvolveram nesse período, a gente, mesmo sem ter o bônus demográfico, possa se desenvolver. Acho que nós temos características para isso. Mas vou dar um dado concreto aqui, Molina. Sem matar os velhinhos, né? Exatamente. Vou dar um dado concreto. O câncer, por exemplo, é uma doença crescente em São Paulo, e hoje ela é a doença prevalente. Então, se antes eu estava com outros tipos de demanda no nosso sistema de saúde, hoje o sistema de saúde ele é demandado pelo câncer. E nós estamos abrindo novos serviços de combate ao câncer, que é uma doença muito ligada à questão da faixa etária, fortemente em São Paulo. Avisando que daqui para frente todo o sistema de saúde tem que estar preparado para isso. Quando a gente olha a nossa Seguridade Social, vamos olhar a nossa Previdência aqui do Estado, né? Nós fizemos uma reforma dura, difícil, que precisa ser corrigida agora a partir do próximo ano, e eu vou corrigir alguns desses pontos da reforma, com responsabilidade fiscal, porque Estado quebrado e Estado que quer atender todo mundo não gera emprego, então nós vamos fazer algumas dessas revisões em relação aos aposentados do Serviço Público de São Paulo, mas o Estado precisa entender que ou a gente consegue crescer rápido, fazer distribuição de renda, ou nós vamos ter um problema enorme nos próximos anos. Nós temos várias ações do Estado para o idoso de baixa renda que estão em curso. São Paulo foi o primeiro Estado que criou uma rede de centros Dia do Idoso, né? São mais de 100 cidades hoje que têm essa rede. Começamos aqui pela Zona Norte de São Paulo. Eu, quando fui secretário da área social, criei o programa São Paulo Amigo do Idoso. Nós dávamos um cartão, que dá até hoje, para o idoso de baixa renda que não tem outra ação social. Eu lembro até hoje, quando eu fui criar esse programa, né, o secretário da Fazenda era o Calab, e eu falava, olha, é um cartão para a quarta idade. A quarta idade é idoso acima de 80 anos. Bom, mas não parece, viu, Molina? E eu falei, olha, esse cartão do idoso não é para o Fernando Henrique, que é de alta renda, é para alguém mais simples. E aí o Calab, como secretário da Fazenda, era, mas Rodrigo, quanto vai custar isso? Quanto vai custar? Eu falei, olha, eu tenho uma projeção, mas aí o idoso recebe o cartão e fica até o óbito. Eu falei, isso. Mas quanto vai custar? Eu falei, olha, Calab, eu só sei que o pessoal está fazendo aniversário e graças a Deus está vivendo mais, então vai custar muito, né? Então a gente deu esse cartão específico para a população de quarta idade, de baixa renda. Nós vamos fazer políticas públicas específicas para essa população idosa, que vai desde a habitação até o remédio em casa, que se falou muito, se faz em alguns lugares, mas agora nós estamos numa licitação nesse momento de logística na saúde de mais de 400 milhões de reais para entregar o remédio em casa de todo mundo. O sistema de medicamento no Brasil, vocês conhecem, muito da compra de alta complexidade é centralizada no Ministério da Saúde, a outra parte no Estado e outra parte nos municípios, mas o Estado é o distribuidor aqui do Ministério da Saúde, então nós vamos fazer toda essa política de levar o remédio em casa. Portanto, são várias ações, né, que permeiam as mais variadas secretarias para que a gente tenha uma longevidade ativa aqui no nosso estado de São Paulo. A pandemia, ela colocou uma miopia nos números de expectativa de vida, mas isso volta já já para o seu devido lugar, e nós estamos muito atentos a essa questão do envelhecimento da população. E sei que não foi em causa própria. Eu queria fazer, governador, apelando aí para a sua generosidade, eu não quero frustrar ninguém, então eu queria lhe fazer uma proposta. A gente passa para 3, aí você responde tudo junto. Agora eu quero pedir de coração que os 3 sejam telegráficos, porque senão vai nos dar um problema. Então deixa eu aproveitar, eu vou quebrar aqui um pouco, viu, Rodrigo? Quem coordena é o Heráclito, mas eu tenho um pedido especial que eu queria que o João Galhardo, que é o presidente da Associação de Garça, que é a cidade da minha família, que se pronunciasse, porque essa é uma oportunidade para te agradecer. Então, João Galhardo, você pode entrar no... Bom dia, estão me ouvindo? Pode falar, João. Sim, estamos. Bom dia, governador Rodrigo Garcia. Bom dia ao meu amigo
e conterrâneo, senhor Alfredo Kotait, a todos que estão aí presentes, a todos que estão nos acompanhando pela internet. Eu sou o João Galhardo, eu sou aqui da cidade de Garça, sou ex-presidente da Associação Comercial e Industrial aqui de Garça. No final do ano, venceu as nossas 2 gestões, então eu tive que sair, com dor no coração, mas tive que sair. A gente pega amor pela instituição. Eu gostaria de aproveitar esse espaço só para passar para vocês a coisa mais importante que aconteceu durante esses 4 anos aqui na nossa gestão, que foram construídas várias praças de pedágio aqui na nossa região, inclusive uma bem aqui na nossa cidade. E várias empresas aqui da nossa região, de Marília, de Garça, Piratininga, de Bauru, forneceram uma contratada da Eixo para a construção da praça de pedágio. Só que assim, a gente consultou na época, não tinha restrição nenhuma, todos forneceram essa empresa, até com o pensamento de que, na verdade, seriam a Eixo até que a gente estaria fornecendo, e esta empreiteira causou um prejuízo enorme aqui na nossa região, com muitas micro e pequenas empresas que foram atingidas nesse sentido. Então, o que eu gostaria de passar para vocês ao mesmo tempo é a importância de uma FACESP, a importância de uma associação comercial e, além de tudo, o bom relacionamento entre as instituições. Essas empresas procuraram a Associação Comercial de Garça, passaram todo esse problema que estava acontecendo aqui na nossa região com essas empresas, e aí, através de um advogado que nós contratamos para fazer um pacote com todas essas empresas, para ver o que poderia ser feito, e estava sendo muito difícil, judicialmente, resolver esse problema, pelo tempo que demoraria, e muitas empresas já estavam quase que para fechar as portas já, porque o calote foi muito grande para algumas empresas, algumas que venderam marmitas para a empresa durante um período de pandemia, então a situação era muito delicada. E nós procuramos o senhor Alfredo Kotait para ele ver o que ele poderia fazer para a gente. Passei todo o problema para ele na época, e ele de pronto já se preocupou com a nossa situação e falou que ia fazer o possível para resolver. Então, nós já fizemos até aqui em Garça um agradecimento pessoal a ele, e eu pedi o espaço agora para reiterar esse nosso agradecimento, que foram mais de 2 milhões recuperados, 32 empresas foram salvas, eu posso dizer isso, porque algumas estavam praticamente com as portas fechando. Então, senhor Alfredo, eu gostaria de agradecer mais uma vez essa dedicação que o senhor teve, em especial com a Associação Comercial e Industrial aqui de Garça, onde nós atendemos empresas não só associadas, mas também empresas de Marília, de Piratininga, de Garça e de Bauru. Então, João Galhardo, olha, você tem que agradecer o governador, foi ele que conseguiu isso, não fui eu. João, então, assim, o que eu estou querendo dizer assim, graças a tudo isso, é o bom relacionamento que acho que tem que ter entre todas as instituições. Eu acho que o bom relacionamento que o senhor tem com a Artesp, com a Eixo, com o governador, fez com que surtisse esse efeito aqui para a nossa região. O João está parecendo tucano aqui, viu? Ô, João, então um abraço para você, viu? O Rodrigo que está falando. Tentar colocar aqui uma observação, né? O João falou, olha, obras de praça de pedágio. Mas ele poderia ter falado obras de 400 quilômetros de duplicação que nós começamos na região, de requalificação completa da região, e um edital que só foi possível porque a gente pegou recursos aqui das praças de Piracicaba e de Rio Claro e jogamos lá do outro lado do estado. Essa Eixo São Paulo ela vai duplicar de Piracicaba até Panorama. E se a gente fizesse só um contrato daquela região, de Panorama, Dracena, Oswaldo Cruz, tudo que vocês conhecem ali, nós não conseguiríamos duplicar. Então nós estamos pegando até o dinheiro da região central do estado e colocando lá. E o João traz aqui um problema de uma prestadora de serviço dessa Eixo São Paulo, que graças à mobilização da FACESP, à intervenção do Alfredo, a Artesp, dentro dos seus limites legais, fez uma intervenção e conseguiu recuperar parte desses recursos. E estamos fazendo, esse é o segundo maior contrato de concessão do Brasil, que é o da Eixo, que é a Piracicaba Panorama, e nós assinamos ele no meio da pandemia,
com pedágios 15% mais baratos e, inclusive, o desconto de usuário frequente. Então, a praça, por exemplo, que o João citou ali, quem usa ela para trabalhar, na 30ª passagem, 87% de desconto no mês, né? Então, primeira passagem é o preço normal do pedágio, a cada passagem você tem um desconto, até o número de 30ª passagem você tem 87% de desconto. Justamente para evitar essas praças que às vezes dividem duas cidades de trabalho e de serviços, né? Para que a gente consiga reduzir. Todas as concessões agora têm o desconto de usuário frequente. Nós fizemos a Eixo a primeira, a Triângulo do Sol lá na região de São José do Rio Preto e São Carlos é a segunda, e todas agora vêm com esse mecanismo para a gente poder induzir o desenvolvimento do Estado. Só para encerrar e deixar claro, quem resolveu o problema foi aí o então vice-governador, hoje o governador Rodrigo Garcia. É importante dizer isso, muito mais para que todos saibam, né, que não só a intervenção que o Rodrigo fez, foi ele que decidiu, determinou que se resolvesse a questão, porque eram pequenas empresas que chegaram realmente a falir praticamente devido ao problema ocasionado lá pela empreiteira. Obrigado, viu, Rodrigo? Bom, fizemos um acordo aqui com o governador, por conta da hora. Nós vamos repassar para ele o nome dos que não conseguiram fazer as perguntas e ele recebe e manda por escrito. Desculpe aí, eu estou constrangido, porque, por exemplo, o nosso reitor Wilson é a 3ª vez que o Arnédio tira ele de forma que eu fico chateado com isso. Mas você não vai se zangar comigo, não é? Tá bom? Um abraço para todos. E diferentemente do Rigoto, eu não sou gaúcho. Gosto muito. Sou paulista. Meu voto é seu, da agricultura. Obrigado, opa! A agricultura tem que agradecer. O agricultor tem que votar em você. Obrigado, vamos falar depois da agricultura 5.0. São Paulo está pronto para isso. Governador, muito obrigado por tudo, muito obrigado por ter me dado o privilégio de co-presidir. Quem? Bom, governador Rodrigo, rapidamente. Eu fiquei realmente contente com a sua manifestação, especialmente em relação à educação, porque o senhor falou sobre a questão da educação técnica. Nós temos aqui agora a Faculdade do Comércio, que é uma faculdade da Associação Comercial de São Paulo e da FACESP também, não é? E o nosso foco é justamente a graduação tecnológica, certo? E o senhor mencionou desta parceria com instituições privadas. Então, eu até gostaria de entender como é que a gente pode auxiliar neste sentido, porque eu acho que realmente é muito importante que a gente tenha esse foco maior com a educação técnica, com foco no empreendedorismo. Muito obrigado. Wilson, parceria já firmada, né? Vamos aguardar o resultado da eleição e o apoio de vocês na oferta de vagas, na construção de grade curricular junto com o Paula Souza, para que a gente atenda os alunos do ensino médio, ela é fundamental. Eu vou precisar das entidades do setor produtivo, da rede privada de ensino, porque o Estado vai pagar vagas gratuitas para a gente fazer esse crescimento exponencial nos próximos 3 anos. Eu tive críticas já em relação a essa minha decisão e ela já está tomada. E aos meus críticos eu disse, se nós construirmos prédio de escola agora, aumentarmos a rede de educação agora, daqui a 30 anos tudo isso vai estar vazio. Porque a pirâmide etária, como colocou o Meir Molina aqui, mudou. E eu não quero prédio vazio em São Paulo e muito menos professores concursados tendo que pagar a previdência desse pessoal. Nós precisamos dar dinâmica a isso e a iniciativa privada, então já está fechado aqui o entendendimento. Eu preciso só ganhar a eleição para que a gente possa ter a associação comercial nesse apoio e na capilaridade que ela tem no estado inteiro. Mas queria... Pois não. Arnédio, considerações finais? Considerações finais, governador. Agradecer muito a oportunidade de estar aqui, agradecer a manifestação de muitos amigos que acompanharam a minha trajetória. Se eu estou hoje na cadeira de governador de São Paulo, eu devo muito ao aprendizado dessa casa, sou muito grato, sempre procurei tirar o que há de melhor das pessoas que passaram na minha vida e continuo fazendo isso. E, portanto, peço uma oportunidade, sim, para ser governador de São Paulo nos próximos 4 anos, né?
para continuar dedicado ao Estado, para continuar fazendo o que a gente sabe fazer, para corrigir rumos, que é fundamental num Estado tão grande como o nosso, cheio de problemas e desafios novos, inclusive depois da pandemia. E para isso eu peço esse voto de confiança. Nós temos 26 dias até o dia da eleição, 3 debates agendados, programa de televisão, uma grande equipe, porque a arte de governar não é uma tarefa individual. Eu não acredito em super-homem, super-mulher, eu não acredito que uma pessoa sozinha resolva os nossos problemas. É um time, é uma equipe e um governo que vai saber ouvir e interpretar de maneira correta nos próximos 4 anos aquilo que São Paulo quer. Só consegue interpretar direito quem conhece. Só consegue interpretar direito quem vive. E a vivência é algo importante na nossa vida. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é a frase do Frei Francisco, lá da minha região, que ele diz para mim: Rodrigo, ninguém ama o que não conhece. Né? E eu acho que conheço bem São Paulo, né? Vivi São Paulo nesses últimos tempos. As pessoas às vezes me perguntam, para ser um bom governador, Rigoto, você que já foi, precisa entender de educação, precisa entender de obra, precisa entender de saúde. Eu digo, precisa entender de gente. Se você entender de gente, você vai orientar as suas decisões de maneira correta para que o Estado possa avançar. Entender de gente significa ajudar quem está precisando, e tem muita gente precisando em São Paulo. Significa dar oportunidade a quem está procurando e poder conciliar nas suas atitudes aquilo que é o sonho de todo mundo que vive aqui em São Paulo. Essa semana nós estamos comemorando a independência do Brasil, 200 anos. E não é por acaso que a independência foi feita a alguns quilômetros daqui. Né? E muitas pessoas vieram para São Paulo com esse sonho de independência, com o sonho de poder criar sua família, com o sonho de poder criar oportunidades de emprego, né? E nós estamos aqui como governador para fazer com que esse sonho de independência aconteça, né? Gerando verdadeira independência das pessoas, a liberdade de pensar, de agir, de falar, mas a oportunidade que o Estado tem muito a ver com isso. E, se depender de mim, eu vou criar muitas oportunidades nos próximos 4 anos. Muito obrigado. Obrigado. Está encerrada esta reunião com o governador Rodrigo Garcia. Uma foto aqui da mesa, por favor, e na sequência o governador vai para uma coletiva de imprensa. Muito obrigado. Um abraço a todos.